Ótimo, e vocês como estão? E aí, Cris, tudo bem? Escutando? Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí a nossa palestra. É uma data muito importante, acredito que quem está escutando aí pode confirmar aqui no chat. Tudo na paz, boa noite, gente. Quem não é do Instituto Gaio, boa noite, seja bem-vindo ao Instituto Gaio. A gente iniciando esse projeto novo aí de estar trabalhando mais com o YouTube e quem é do EAD. Boa noite para todo mundo, seja bem-vindo para quem também não é do Instituto Gaio. E o tema dessa noite vai ser um tema muito importante. Todos nós que estamos aqui somos suspeitos de falar isso, porque nós somos amantes da psicanálise, né? Me apresentando, eu sou o professor Alessandro Eusébio, a professora Cris, que vocês conseguem ver aqui em cima. Cadê? Por aqui, né, Cris? A professora Cristiane Teodoro, também professora no Instituto Gaio e também coordenadora da Clínica Social de Psicanálise. Inclusive, a gente está aí nesse próximo mês, né, Cris, fazendo aí uma campanha para o nome da nossa clínica social e vocês vão poder participar. Bom, gente, você quer dar uma fala, se apresentar também, Cris? Vamos lá? Claro. Boa noite a todos. Fico muito feliz por estar recebendo não só os alunos do Instituto Gaio na modalidade EAD e na modalidade presencial, mas também pessoas que foram convidadas para conhecer um pouquinho a respeito da psicanálise. Já de antemão, dando parabéns aos psicanalistas que aqui se encontram, aos aspirantes a psicanalistas, e vai ter muita surpresa no decorrer dessa palestra de hoje, hein? Aguardem que tem coisa boa por aí. Que bom, né? A professora Cris está com a gente no Instituto Gaio. Então a gente vai iniciar, a gente vai dividir essa palestra, pessoal, em dois momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre Freud, né? Esse momento do surgimento de Freud dentro do contexto desde a sua infância. Vou fazer um trabalho um pouco literário e histórico, tá? Até chegar na psicanálise, tá? A proposta dessa palestra é falar um pouquinho sobre esses anos de Freud, tá? Lembrando que quando a gente fala 164 anos, nós estamos falando da existência dessa personalidade que pra gente da psicanálise é muito importante, muito marcante. Afinal, se existe psicanálise é porque existe um homem chamado Sigmund Freud, né? Ou Sigmund Stockholm Freud, tá? Bom, gente, quem é Freud? Não sei se vocês chegaram a ver o nosso material. Hoje a gente divulgou um vídeo institucional falando sobre Freud. E esse vídeo eu gostaria depois, quem puder ter acesso, compartilhar com os colegas. Quem não segue a gente no YouTube aqui, se puder seguir a gente, porque pra gente é muito importante, porque a gente consegue, aí se a gente tiver 1000 seguidores, a gente consegue fazer palestra pelo celular. E pra gente facilita mais, claro, possibilita que a gente possa alcançar mais alunos, tá? Então, quem não segue, não esquece de seguir a gente aqui no YouTube. Aplica lá no sininho para vocês acompanharem as nossas palestras online. Inclusive, a gente vai estar lançando aí, a partir desses próximos meses, palestras online gratuitas pelo Instituto Gaio. Então, todos vocês têm que ficar atentos aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, que a gente vai estar divulgando. Mas bem, gente, quando a gente fala de psicanálise, quando a gente fala desse contexto no geral, a gente fala de Freud. Quem foi Sigmund Freud, né? Sigmund Freud, gente, para quem não sabe, ele, muitas das vezes, quando a gente procura um livro, vai estudar a história da psicanálise, a gente conhece o Sigmund Freud austríaco, né? Mas por que Freud, ele era um austríaco, ou seja, da Áustria? Para vocês entenderem, Freud nasceu em 6 de maio, nessa data, de 1856. Freud nasceu numa cidade chamada de Fribourg, na Morávia. Gente, para quem não sabe, também a Morávia não existe mais hoje. A Morávia era um país, deixou de existir, né? E hoje faz parte, inclusive, da República Tcheca. E nesse momento da República Tcheca, Freud, para quem não sabe, ainda a Áustria, né, tem como capital Viena, que foi um momento muito importante para Freud, porque Freud, aos 4 anos de idade, teve essa mudança radical para Viena.
lá da cidade de Freud, que era Fribourg, na Morávia, para a Áustria, lá para Viena, era mais ou menos 160 quilômetros, e era uma capital muito importante nesse momento do mundo. Quem assistiu aquela série disponível na Netflix sobre Freud, vocês podem perceber que há um contexto lá misturado de guerra, de posse. Não sei se vocês perceberam, quem assistiu vai ter essa noção, onde naquele momento lá que Freud está construindo a psicanálise, ele passa ali um momento também ligado a esse momento de guerra. Por quê? Justamente no nascimento de Freud, há uma briga de conquista de terra. Foi por isso, inclusive, que Freud, naquela dificuldade financeira da sua família, seu pai Jacó e sua mãe Amália, que eles se mudaram para Viena. Viena é a capital da Áustria. Mas foi muito importante esse momento para Freud ali na infância, porque Freud teve um contato com uma capital ali, Viena, naquela época, não só como hoje, mas naquela época era muito marcada pela cultura, pela literatura, pelas artes, por todo aquele cenário europeu. Então Freud, ele viveu ali na infância para a adolescência numa capital marcada por cultura. Freud sempre foi uma criança dedicada, estudiosa. Freud era conhecido como Sigue de Ouro da Amália, assim, considerado como filho primogênito. E Freud, nesse momento da infância, ele marca ali a sua vida como uma criança que tinha tudo que os pais pudessem dar, em especial a Amália, a mãe. É muito importante isso, porque Freud depois ele vai trazer em suas obras, em seus trabalhos, esse contexto da sua infância. Muito do que se aplica nas fases de desenvolvimento psicossexual, Freud também teve como base a sua experiência enquanto indivíduo, enquanto sujeito. Então isso é muito legal. E é muito importante falar ainda que Freud, na adolescência, ele marcado pelo aquele berço de cultura, de literatura em Viena, ele passou a escrever uns seus sonhos. É considerado, inclusive, o que a gente chama dos diários de sonho de Freud. Esse diário de sonho de Freud, para quem conhece o trabalho de interpretação do sonho, esse relato clínico de sonho, muito vem dessas experiências que ele tem desde a infância. Mas aonde é que Freud vai ter esse contato com o conhecimento, com a ciência? Freud entrou na Universidade de Viena lá aos seus 17 anos, e isso foi um momento marcante para Freud. Por quê? Porque Freud ele teve acesso a uma universidade onde ele pudesse fazer medicina, embora com pouco recurso. Freud conseguiu ter uma sessão de entrar no ensino superior, numa universidade tão conceituada de medicina como a Faculdade de Viena. Então, lá aos 17 anos, Freud, muito novo, começou a estudar. Freud sempre foi um visionário. Ainda no processo de graduação de medicina, Freud sempre foi um aluno muito questionador. Sempre foi uma pessoa que se dedicava a compreender aquilo que ele se propunha como pessoa a estudar. E isso é muito importante para a gente enquanto psicanalista. Acho que uma parte fundamental desse legado de Freud é a gente ver como é que Freud utilizou o seu trabalho, como é que ele se dedicou nos seus estudos psicanalíticos. Que Freud, ele era humano como eu, você, como qualquer um. Tinha os seus conflitos, tinha as suas questões, tinha todas as suas vivências. Isso é muito legal porque a gente começa a perceber ainda que Freud, como um ser humano, ele nos deixa um exemplo. Eu acho que quando Freud teve aquele momento de ruptura com Jung, foi um momento que ele colocou muito à tona as suas angústias em relação àquele momento marcante ali de desaproximação do que ele acreditava em relação a Jung. Muitas das pessoas que procuram psicanálise falam em Jung, amam, são apaixonados por Jung. E não tem problema nenhum para a gente psicanalista se identificar com o Jung. Por outro lado, acho que Jung teve uma sua contribuição na psicanálise, ele saiu da psicanálise naquele momento que ele teve essa ruptura com Freud, criou ali um momento dele que é a psicologia analítica, conhecida como essa psicologia junguiana. Mas hoje em psicanálise, enquanto uma formação nas bases
de Freud, nas bases das escolas de Freud, não estudamos Jung. Mas, inclusive, quem se interessar, a gente vai iniciar agora no próximo mês a formação dentro dessa área analítica junguiana pelo Instituto Gaio. Nós temos aí como coordenadora desse curso a professora que vai estar à frente, aí a professora Tâmara. Vocês vão conhecer mais à frente, mas o foco é Freud, né? Bom, então Freud, ele marcou esse momento da vida dele lá na medicina. Então a medicina para mim foi, eu vejo que foi um divisor de águas na vida de Freud. Primeiro que Freud vem de uma seção de família, não era rica, não era classe média, inclusive. Freud tinha aí as suas dificuldades financeiras, tanto que Freud, ele conheceu a Amália, ele entrou aí com 17 anos na universidade. 3 anos depois ele conheceu, a Amália não, conheceu Marta. Marta foi a esposa de Freud. Marta era amiga, inclusive, de uma das irmãs de Freud. Então Freud teve essa aproximação com Marta nesse momento aí de faculdade, de medicina, né? Naquele momento também ela teve que se afastar, passou 4 anos longe de Freud, mesmo eles estando noivos. Mas é muito legal falar sobre esse momento também de cruzamento de pensamentos, de relações que Freud teve com a sua esposa, que é a Marta, porque foi o momento em que Freud começou a escrever tudo que ele vivenciava na formação, na medicina, nas propostas que ele começou a desenvolver sobre o inconsciente, sobre a sexualidade. Ele chegou a trocar mais de 1.500 cartas com Marta. Inclusive existe um trabalho de Annette, o filho de Freud, que é um arquiteto, sobre essas 1.500 cartas, né? Elas foram inclusive liberadas para poder se tornar um trabalho lá em 1982, quando Ana Freud, um ano antes de Ana Freud morrer, ela liberou essas cartas para uma publicação. Mas para não sair da sequência aqui, gente, então esse momento que Freud entra na universidade, ele tem esse contato, ele tem um contato muito forte com Charcot, com Brauer. Quem é da psicanálise conhece essa aproximação de Freud com essas pessoas importantes. E o legal disso é porque Freud teve, a partir daquele momento, um contato com uma área que a gente conhece muito hoje, que é a hipnose. Então a gente tem muitos críticos em relação à hipnose, muita gente que fala que o psicanalista ou o psicólogo não pode atuar com a hipnoterapia. Então, só para quebrar um pouco esse mito, Freud, quando ele iniciou ali com a hipnose, ele teve um contato com uma área muito nova ali para ele, né? Com Charcot, com Brauer. E aí, o que ele fez? Essa introdução de Freud na hipnose marcaram o que ele começou a entender como algo diferente de uma psicoterapia, da psicologia, da psiquiatria. Então a hipnose, no momento, ela foi tão importante para Freud quanto para a própria hipnose, que até então era vista como charlatanismo. Tanto que quem estuda hipnose, faz uma formação em hipnoterapia, vê lá na sua introdução lá da hipnose, vê a importância que foi Freud para a hipnose. Mas Freud, algum momento, ali bem no inicinho ainda da psicanálise, ele rompeu, não que ele rompeu, ele deixou de utilizar a hipnose porque ele viu que a hipnose não era suficiente como método psicoterápico. Lembrando, a hipnose da época de Freud, tá? A hipnose mais atual, contemporânea, que vem de Erickson, ela vem com uma outra abordagem, inclusive muito utilizado por diversos profissionais hoje no mundo inteiro, assim como a psicanálise. Então, esse primeiro contato de Freud com a hipnose marcou o que a gente conhece como psicanálise. Até então não se tinha o nome psicanálise. Essa proposta de psicanálise, ela vem como uma proposta muito subjetiva de compreensão da psique humana. Então Freud fala, a psicanálise ela é uma área à parte da psicologia, uma área à parte da medicina, ou seja, não faz parte dessas áreas, mas ela tem ali como compreensão toda essa bagagem do conhecimento psicológico, do conhecimento médico, psiquiátrico, do conhecimento neurológico, porque Freud era um neurologista, tá? Para quem também não conhece, Freud não era um psiquiatra, nunca foi. Ele teve a vivência lá no hospital de Viena, no hospital psiquiátrico,
que foi um contato muito importante, onde ele teve aí acesso ao caso Anuó, que foi o primeiro caso, não dele, mas um caso de histeria, que marcou a psicanálise. Então, se a gente for pegar ainda esse momento, a gente vai ter esse contexto, a histeria. O que era a histeria naquele momento? Para Freud, foi algo fundamental, porque graças à histeria, a gente começou a compreender melhor como a gente podia tratar alguém. No caso Freud, né? Como ele podia? Ele percebeu que por meio da fala do sujeito, por meio da escuta ativa, direcionada, né? Por meio de um repó, claro, o repó, para quem não sabe, também é a transferência. Por meio desse repó, a gente tem aí o processo de transferência suficiente para que um sujeito fale. Portanto, sem transferência não tem. Então, Freud começa a trabalhar muito nisso. Então, ele desenvolve naquele momento inicial da psicanálise pós-hipnose, ele começa a desenvolver uma área de conhecimento que a gente conhece hoje dentro da psicanálise como a metapsicologia freudiana. Mas o que viria a ser a metapsicologia freudiana? A metapsicologia freudiana veio a ser as bases do que a gente conhece hoje muito de teoria psicanalítica. Tudo que a gente estuda na teoria psicanalítica dentro de uma formação em psicanálise, de uma formação num estudo, num grupo, num seminário em psicanálise, veio da metapsicologia freudiana. Claro, Freud não intitulava metapsicologia freudiana, apenas metapsicologia. Mas essa metapsicologia, ela é a base para a compreensão do funcionamento do aparelho psíquico. Então a gente vai ver o inconsciente, o pré-consciente, né, o consciente. A gente vai ver essa primeira tópica de Freud. Nós vamos ter a segunda tópica de Freud, que é marcada aí com o id, o ego e o superego. Então Freud começa, paralelo a todo esse trabalho de conhecimento, desenvolver o que ele determina como uma psicologia, uma metapsicologia que é uma ciência. Então, essa metapsicologia, essa proposta científica de conhecimento, ela só existe porque Freud começou a ir pro laboratório. Esse laboratório, gente, era nada mais do que o consultório dele. Não sei se vocês já chegaram a ver, tem uma imagem muito famosa que vive na internet, que é um sofá, né? Que é considerado o nosso divã em psicanálise. Esse sofá, esse divã em psicanálise, ele é a base também do processo analítico. Então, o que marca também muito do trabalho do analista é esse momento aí com a construção de um set analítico. O que seria o set analítico? O set analítico seria aí todo aquele espaço, né, para você fazer um processo de análise. Portanto, Freud começa a compreender que quando esse laboratório que ele fala de ir para o consultório, de atender, todo analista precisava passar por esse momento. Então, quem que desejasse se tornar um psicanalista, o primeiro passo era você passar por um processo analítico. Hoje a gente conhece as nossas formações de psicanálise, né? No geral, as escolas, a nível mundial. O que acontece? Os alunos fazem uma formação teórica, vai ter um seminário, vai ter um grupo, vai para um curso online, vai para uma escola presencial. Hoje, como é que funciona? Né? Nessa proposta. Na época de Freud não existia isso. Na época de Freud, o psicanalista, né, a pessoa que se interessasse por psicanálise, ela passava primeiro por um processo analítico. Ou seja, ela era analisada. Naquela época, gente, uma pessoa que fazia análise não fazia uma vez por semana como a gente faz hoje, né? A gente fazia-se análise, recomendado por Freud ainda naquela época, 5 vezes por semana. Então, digam-me para mim, quem é que fazia análise, né? Então, no início da psicanálise, ela era uma psicanálise com uma proposta que atendia algumas pessoas, não atendia toda uma sociedade, né? Inclusive, nesse momento inicial aí do Círculo dos Sete Anéis de Freud, onde tinha várias pessoas importantes ali, confidentes de Freud, como Adler, como Jung, como Freud, entre outros, entrou uma pessoa muito importante que chama Reich, William Reich. Reich foi o mais novo jovem que entrou nessa sociedade, né? Com 22 anos, acho que mais ou menos, não lembro certo, mas é por aí, se não menos.
Reich, estudante de medicina apaixonado por sexologia, ele entrou na psicanálise. Freud aceitou na sociedade Reich, e Reich, como uma pessoa também já revolucionária, um trabalho muito rico que ele tem naquela época, inclusive a revolução sexual da juventude, ele questiona inclusive algumas coisas de Freud. E Freud, justamente nesse contexto, né? Quem é que faz psicanálise, né? As pessoas que fazem psicanálise são pessoas que têm condição financeira, classe média, porque as pessoas fazem 5 vezes por semana, né? Que tem que ter condição de pagar. Então, no início da psicanálise, a gente tem um momento que é marcado aí, onde classe média, né? E pessoas ricas faziam psicanálise, né? Hoje um lema muito legal da nossa escola, aqui no Instituto Gaia, é que a psicanálise é para todos, né? O Instituto Gaia tem uma política e sempre teve de formar pessoas com qualidade, com tradição, né, com ética, responsabilidade, mas dentro de um valor acessível, porque é possível. Porque a gente pensa que a psicanálise é possível para todos. Infelizmente, naquele momento inicial não era suficiente, né, não era tão acessível. Tanto que quando a gente for pegar o caso do homem e dos ratos, né, a gente for pegar naquele momento histórico ali desse trabalho, Freud vai atender um paciente, esse paciente, Freud vai dar para ele como sugestão: você está muito assim com angústia, com muitas questões, por que você não vai para o Egito, né, vai passear? Quem é que fala hoje para um paciente assim, né? É muito fácil, né? Se está com problema, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. Não é, né? Naquela época se fazia isso, era muito comum no consultório, porque essas pessoas elas tinham acesso. Mas Freud foi um cara sempre muito visionário. Ele era tido, como algumas pessoas, como uma pessoa muito revolucionária, a ponto de colocar tudo na frente daquilo que ele acreditava, que era a sexualidade, o desenvolvimento sexual das pessoas, por meio as desordens mentais, a neurose, era tudo relacionado a isso. Por isso ele causou inimizades, né? Freud tem uma frase dele que ele dizia que ou ele era amado ou ele era odiado, né? Ele, no momento da vida dele toda, até os últimos anos de vida, ele era amado ou ele era odiado. Mas inclusive essa frase dele marca a importância dele naquele momento da Segunda Guerra Mundial, dele conseguir sair da Alemanha nazista para a Europa, lá para a Inglaterra. Mas sabe como ele conseguiu sair? Porque ele era tão querido, assim como ele era tão odiado, ele era um cara tão quisto pelas pessoas, pela forma de abordagem, pela sua contribuição científica, que ele conseguiu, um próprio soldado alemão fez esse processo de conseguir deixar ele passar. Inclusive, grande parte, não todos, grande parte dos trabalhos de Freud que foram para Londres e que estão inclusive no Museu de Londres, foi graças a esse momento. Então trago para vocês que Freud, ele, além de ser essa pessoa visionária, era uma pessoa que tinha uma importância muito grande no mundo, né? Por Freud, por diversas vezes, ele tendo essa importância, ele sempre colocou acima de tudo que a psicanálise não era para ser um mercado, um nicho, né? Um nicho que eu falo assim, uma área que as pessoas vão pegar simplesmente e vão tratar como um produto. Porque Freud defendia a psicanálise como uma área de conhecimento, como uma ciência que era neutra no sentido político, do sentido religioso, do sentido cultural, do sentido... Porque a psicanálise, se você quer se tornar um psicanalista, e se você tem esse contato com o paciente, você usa toda essa trajetória que você tem no processo analítico, não tem psicanálise. Portanto, a psicanálise é uma área, no mundo inteiro, desde a época de Freud, uma área livre. Por isso que a gente tem as formações livres em psicanálise. A gente não tem uma graduação em psicanálise, a gente não tem, né, um curso de graduação de nível superior em psicanálise. Tá? Diversas vezes, inclusive, Freud foi aos tribunais para isso. Portanto, quem deseja se aprofundar nessa área de conhecimento analítico, ela passa a fazer o quê? Ela passa a integrar ali como base a sua dedicação dentro da psicanálise, o processo de fazer análise. Então, tudo isso é a psicanálise. Para não fugir, que eu estou quase encerrando aqui, porque a Cris vai já iniciar,
muito legal que 1896 marca um momento muito importante da psicanálise, isso é bem antes da interpretação dos sonhos, inclusive, 1896, Freud começa a desenvolver essa proposta do complexo de Édipo, né? As fases do desenvolvimento sexual. E isso foi tão marcante para a psicanálise, porque se a gente for pegar uma linha, né, uma linha histórica ali, cronológica dessa proposta, dessa psicologia que Freud ditava como uma área profunda de conhecimento, aí acesso ao inconsciente, a gente vai ver que essa linha ela é marcada por momentos históricos, né, da psicanálise que vão determinar conceitos fundamentais teóricos. Então, você que é estudante de psicanálise, você que gosta de psicanálise, a gente vai ter aí como base a histeria, né? Um estudo sobre a histeria como uma primeira obra introdutória dessa ideia de histeria, mas não é uma metapsicologia ainda, é um trabalho muito literário, profundo aí dentro dessa proposta do que seria histeria, como era e como Freud enxerga em psicanálise. Logo ele vem aí como a proposta da interpretação dos sonhos, em 1900, uma obra emblemática. Logo em seguida ele vem com a teoria sobre os 3 ensaios da sexualidade, uma obra que você vai se apaixonar se você ler, rica, inclusive a gente vai ter no sorteio nosso aqui do Instituto. Vem com a proposta da psicopatologia da vida cotidiana, um trabalho para compreender. Logo, eu estou tentando passar obras muito chaves ali na psicanálise, tá? Em 1920, Freud marca, além do princípio do prazer, inclusive nesse ano estamos fazendo 100 anos dessa obra. Então, 1920 marca, além do princípio do prazer. A gente tem outros textos emblemáticos nesse momento, que é o id e o ego, né? Que é a segunda parte estrutural ali do aparelho desse momento do funcionamento do aparelho psíquico. E Freud vai depois vai chegando lá na psicologia de massas. Então Freud passou a sua vida toda, né, até 1939 ali, estudando e se aprofundando. Como é que ele fazia isso? Analisando pessoas, sendo autoanalisado. Alguém tinha falado, vi no comentário rápido aqui, 1.500 cartas, sim. Freud naquela época, ele estava com Marta, ele trocou 1.500 cartas. E é muito legal falar sobre isso, porque essas cartas de amor e tudo, daria até um livro de romance. Mas, além disso, deu um livro, um trabalho que você pode ter acesso também hoje. Nossa, eu esqueci o nome do autor, mas depois eu disponibilizo para vocês, que ele faz um trabalho da psicanálise em cima dessas cartas, porque Freud ele relatava nas cartas dele todo esse momento, descobrir sobre o inconsciente, o id, o ego. Então ele começou a falar muito com alguém que ele acreditava muito e amava, que era Marta, assim como diversos outros colegas de Freud. Bom, gente, aí a gente tem essas diversas aí importâncias de Freud nessas obras, tá? Que eu falei aí do 1920, né? Além do princípio do prazer, depois em 23 o id, o ego. A gente tem aí em Freud, Freud teve um momento muito importante, que é muito parecido com o que a gente está vivendo aqui hoje no mundo, né? Essa proposta do coronavírus, dessa pandemia, é muito parecida com a gripe espanhola que Freud vivenciou, inclusive perdeu a sua filha. Ele tem aí nos seus últimos anos, ele marca muito esse momento, do momento parecido ali com pandemia, né? Que era parecida com essa proposta que a gente tem hoje aqui, que está vivendo no mundo. E ele marca aquele momento para falar que as neuroses, né, são a base, inclusive, para essa sociedade, muitas das vezes, se manter dentro dessa estrutura psíquica. Fala, nossa, mas Eusébio, como assim? A pessoa tem que ficar neurótico para se manter nessa estrutura psíquica? Porque Freud, ele não via só as neuroses como uma doença ou como uma psicopatologia, mas via as neuroses como uma forma de compreensão da sociedade. E isso é muito importante para a gente. Eu tô mandando aqui, gente. Muito importante para a gente, analista. Toda vez que a gente ir para o consultório, ir para um espaço que a gente vai fazer análise ou psicanálise, a gente tem que compreender que a psicanálise, ela olha para o sujeito não como uma proposta de doença,
de psicopatologia, embora a gente estude e é importante na nossa área para compreender a desordem mental. Mas a base da nossa área, que é a psicanálise, gente, é a escuta, o sujeito. Tanto que Lacan traz muito isso. Ele fala assim, não tem como a gente fazer um trabalho analítico, né, sem se desvincular da presença do sujeito, da posição do sujeito. E quando a gente faz isso, a gente não coloca o sintoma, a angústia em primeiro lugar. A gente coloca o sujeito. Então, quando eu faço isso, eu quebro essa ideia de que as pessoas são doentes, todo mundo é neurótico, todo mundo é psicótico, todo mundo é perverso, todo mundo é alguma coisa. Então, se eu for titular as pessoas, ou criar rótulos de doença, de psicopatologia, ou ficar falando alguém, uma pessoa é narcisista, uma pessoa tem borderline, uma pessoa tem ansiedade, eu não estou fazendo psicanálise. Eu faço psicanálise quando eu olho para o sujeito e falo, o meu sujeito tem fala e essa fala é responsável para a minha compreensão e para a compreensão desse indivíduo. Isso é a base do que, se você quer se aprofundar nessa proposta psicanalítica. Então, gente, para eu finalizar aqui, a Cris iniciar esse trabalho dela, né, Cris, eu falo demais também, né, gente? Tem gente que tá falando que eu tô solto, gente. Que bom que eu estou solto, porque às vezes eu travo aqui no vídeo também, tá? A gente é humano, né? Então, dentro dessa ideia, gente, queria falar para vocês que a proposta dessa palestra é trazer esses insights. Eu tentei fazer aqui amarrar um pouco da história, um pouquinho do que é a psicanálise, do que veio ser Freud. A Cris vai trazer essa proposta aqui. Na sexta-feira, inclusive, ela vai estar de novo com a nossa palestra sobre psicossomática e psicanálise. Então não perca, quem não fez, aproveite, se inscreva lá no formulário. Para os que chegaram depois, pessoal, não esqueçam de vocês curtir aqui a nossa transmissão, porque é muito importante para a gente do Instituto Gaio manter aí e compartilhar para vocês essas palestras. Porque inclusive o YouTube ele possibilita que as pessoas acima de 1000 usuários, né, 1000 pessoas que estão inscritas, você consiga fazer mais coisa. Então, para a gente possibilitar essa palestra aqui com a quantidade de usuários que a gente teve que fazer um monte de coisa, né? Por detrás dos bastidores tem um monte de coisa acontecendo, mas vai ficar gravada essa aula. Vocês vão poder ter acesso no YouTube. E queria dizer para vocês, gente, parabéns a todos os psicanalistas, pra gente que tem esse legado de trazer a psicanálise, de fazer isso. Eu sou suspeito de falar. É um dia muito importante para nós, é um dia muito rico. Então, se você ama a psicanálise, se você se dedica, parabéns. E é isso, a Cris vai continuar. Depois eu vou compartilhar com vocês esse material. Eu escrevi um texto de 2 páginas falando sobre isso que eu acabei de falar aqui. Eu vou disponibilizar o link para vocês depois que a gente baixar aqui. O link desse texto vai estar na descrição do vídeo. Obrigado, gente. Agora fique com a professora Cris. Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui olhando os comentários de vocês no chat. Estou vendo que alguns estão colocando: a professora está atenta, a professora está um pouco séria. Por quê? Eu estou lendo todos esses comentários e também fiz algumas anotações acerca do que o professor Eusébio explanou. Algumas coisas chamam bastante atenção quando é dito que a psicanálise é uma área de conhecimento, e também da questão da neurose, que ele disse que a neurose seria a base para que a pessoa possa se manter nessa estrutura psíquica. Se a gente for comentar um pouquinho sobre final do século XVIII e início do século XIX, a gente vai perceber o quanto já se pensava em como se entender o que era. Resolveu, né, através do biopoder, estabelecer o quê? Que se o poder estivesse centralizado nas mãos de médicos da medicina, talvez se pudesse descobrir ou afirmar no corpo algum conhecimento que pudesse explicar o porquê que as pessoas elas tinham essas demandas, o porquê existia esse tipo de sofrimento. O que foi percebido já naquela época? Eles começaram a notar a questão das mulheres, que eram, naquela época, citadas como mulheres histéricas, então era uma atribuição mais das mulheres. É interessante que Freud, de fato, não era um psiquiatra, era um neurologista, mas já um
exímio interessado em entender o porquê que essas coisas aconteciam, o porquê que, de repente, uma medicação, uma indicação, né, uma interação medicamentosa ou um procedimento, um recurso terapêutico não era eficaz para sanar aquela demanda como um todo. Poderia estar agindo apenas num sintoma propriamente dito, mas de quando em quando essa situação acabava por acontecer novamente. E o que se percebeu? Era uma época onde eles notaram que as mulheres que estavam em vias de entrar no ciclo menstrual ou que já estavam neste ciclo, elas tinham muita agressividade, elas ficavam mais irritadas, e isso deveria ter alguma explicação que eles não saberiam, aquela época, dizer o que era aquilo. Também se falava em a questão de, quando a gente pensa naquelas doenças que hoje a gente fala muito de hereditariedade, mas não era da forma que eles observavam antes. O hereditário queria dizer que, nossa, a pessoa, ela adquiriu aquilo que eles achavam que era loucura. Se eles viessem a ter filhos, esses filhos muito provavelmente teriam essas mesmas demandas. Então, o que eles começaram, através desse próprio biopoder, chamado assim por Foucault, a buscar? Criar associações, criar alguma metodologia, unir essas pessoas, esse corpo médico, de alguma forma, para ensinar essas pessoas a agirem de uma forma que elas poderiam inibir ou evitar que essas patologias, que essas demandas acontecessem. Então, era no sentido mais educacional, e isso a gente vai entender que é muito voltado à sexualidade, mas também nesta questão de vamos estabelecer algumas regras para que, de repente, em virtude de um bom convívio em sociedade, se a gente pensar na neurose, que é o desencadeamento de uma boa resolução de complexo diégicos, porque o neurótico, ele vai entender que algumas normas precisam ser observadas, que alguns conceitos de moralidade, de ética, eles precisam ser muito bem pontuados, pautados e exercidos para um bom convívio em sociedade. Então, baseado nisso, o que se buscava? O que as mulheres poderiam fazer naquela época? O que era moralmente aceito naquela época para essas mulheres? O porquê estes homens, eles tinham uma demanda muito grande de fazer com que essas mulheres, elas não expressassem os seus desejos sexuais, e essas mulheres, elas já reprimiam e recalcavam isso. Elas tinham os seus desejos, obviamente, mas elas não poderiam expressar. Então, a importância hoje de se entender toda essa demanda que se estrutura, né, desse desenvolvimento de personalidade, baseado nessas fases que Freud fala muito sobre a sexualidade, o quanto alguns outros teóricos também buscaram entender o que havia acontecendo e buscavam uma resposta que, além daquilo que a medicina dizia, não, para tal doença, determinado remédio, e a cura estava ali, logicamente, instalada. O que se procurou entender? Que muitas coisas que eram manifestadas através do corpo físico vinham da psique humana. Mas como se explicar isso? O próprio Freud era neurologista. Será que abrindo o cérebro, será que entendendo a sua constituição, essa demanda, necessariamente tinha como saber o que estava ali de errado e, de alguma forma, se corrigir esse erro para que as relações, inclusive interpessoais, ocorressem de uma forma mais leve, mais tranquila? Será que existia algum outro profissional, alguma outra especialidade médica que pudesse, de fato, regular ou normatizar essas questões? Era tanta cautela a respeito disso que até no tocante às mulheres que eram gestantes, havia já a preocupação do que elas poderiam passar para esse filho que está no ventre. E se a gente fizer essa, né, metáfora do que era antes para o que é hoje, quantas coisas a gente percebe que só mudaram de nome, que só mudaram os personagens, ou que, inclusive, se intensificaram. Se a gente falar da mulher, naquela época, que no ciclo menstrual ela tinha alguns surtos de agressividade e de histeria,
O que a gente fala da TPM hoje? O porquê que a gente diz que maridos sejam prudentes e deem chocolates para suas esposas? Se a gente falar dessa preocupação que já existia sobre o quanto essas mulheres gestantes podiam ocasionar alguma doença propriamente dita para esse filho, e a gente pensar no quanto é importante esse acompanhamento nas fases de desenvolvimento da mãe para o filho, do pai para esse filho, ou de toda a constituição de figura paterna ou figura materna, é muito diferente do olhar anterior, é muito diferente do que aquilo que a gente já começa a imaginar hoje sobre essa nossa gestação, do quanto a gente quis esse bebê, ou das dificuldades que a gente vai, porventura, encontrar para criar essa criança. Não tem a ver com algumas preocupações que existiam na época? Não que a histeria hoje, a histeria antes tenha virado a TPM de hoje. Não, eu não disse isso em momento algum. Mas algumas preocupações de outrora corroboram com algumas situações que nós vivenciamos hoje. Lógico que em intensidades diferentes, em gradações diferentes. Então, quando a gente fala de regular, na verdade, os relacionamentos entre as pessoas, regular essa questão de precisamos tratar essa estrutura psíquica e o quanto é importante esse ego estar estruturado, a gente precisa olhar para como as coisas se iniciaram, como é que Freud começou esses estudos, quais foram as preocupações que ele teve e o quanto isso é uma verdade hoje. A gente precisa entender que o psicanalista hoje, ele não precisa ser uma releitura de Freud no sentido de vou montar o meu setting analítico com o divã, ficar ali de costas para o meu analisando para o meu paciente, mas o quanto é importante ouvir este homem, ouvir esta mulher, pensar que em meados do século XVIII, século XIX, a questão do homem era completamente machista, que ele, de fato, ele tinha que demonstrar um poder. Esse poder era baseado no quanto ele tinha de dinheiro, no quanto ele tinha de sucesso, naquilo que ele demonstrava enquanto profissional de bens, e ouvir essa mulher que quanto foi subjugada nos seus desejos, o quanto foi subjugada no que a gente pode falar sobre profissão. E essa escuta é importante porque as pessoas hoje têm o hábito de falar de maneira descabida, desmedida, mas a gente fala muito e a gente pouco se ouve. E nesse momento que nós, psicanalistas, estaremos ali para o nosso paciente, para o nosso analisando, vai ser uma oportunidade de que, à medida que ele fala, ele se escuta. E a partir disso, nós vamos estar ali para auxiliá-lo no entendimento desta fala dele. E a importância do psicanalista hoje, que não precisa estar, né, como já me perguntaram algumas vezes, o psicanalista ele precisa ter uma graduação na área da saúde? Ele, por exemplo, precisa fazer uma graduação ou uma pós-graduação em psicanálise? Como que funciona isso? Porque Freud já dizia que era uma área de conhecimento. Porque nós viemos, né, todos nós, a gente veio de uma sociedade completamente normativa e que nos rotula. Então, a gente veio de uma criação do que é certo para a menina, do que não fica bem para a menina, do que é certo para o menino, do que é feio, do que é bonito, do que é legal, do que é doentio. E em psicanálise, nós não estamos ali para julgar, para apontar o dedo, para rotular com uma psicopatologia, com uma doença pré-existente, para dizer assim, como exemplo do professor Alessandro Eusébio, é neurose, é psicose, é perversão, de repente borderline, é uma bipolaridade, mas nós estamos ali para ajudar você a descobrir quem é você. Quais são os seus desejos? O porquê desses desejos? O porquê que você muitas vezes negligenciou essas suas vontades em detrimento de uma outra pessoa,
em detrimento da tua família, dos seus filhos, do olhar do outro, do julgamento do outro, o porquê que você não pode, de fato, ser quem você gostaria de ser. E nós estamos ali neste desafio de sociedade hoje, que muito embora a gente falava dessa figura masculina de meados do século XVIII, XIX, que tinha N paradigmas, que vinha com muitas resistências, hoje a gente se depara com o quê? Com uma liberdade, sim, de expressão, mas é uma liberdade que, de certa forma, nos aprisiona no sentido de que nós sempre temos que ser melhores que os outros. A gente sempre precisa buscar mostrar que somos felizes, somos aquela família margarina, de que tudo vai dar certo, a gente vem com aquele papo de que tudo vai dar certo bem no final, de que tá ruim, mas tá bom, e não precisa ser dessa forma. Não tem que ser dessa forma. Eu tô dando uma olhada aqui no chat e as pessoas estão perguntando aqui, qual é o maior desafio do psicanalista hoje? Eu perguntaria para vocês o quanto é desafiador poder conhecer de fato quem nós somos, nos deparar com a nossa imagem através do analista, que ele vai atuar ali como se fosse um espelho, não no sentido de que a gente olhe para ele buscando ser quem ele é, mas no sentido de nós podemos nos ver de verdade e descobrindo, sim, que temos algumas fraquezas, que temos algumas dificuldades, mas que dentre essas dificuldades existem muitas informações ali a nosso respeito que podem ser pulsões de vida, que nos movimentam no sentido de aspirar, desejar, sonhar e, por que não, galgar e trilhar um caminho para que a gente alcance esse objetivo, para que a gente faça a diferença. Então, o desafio do psicanalista hoje é, primeiro, se entender. Entender a sua estrutura, entender como foi o seu desenvolvimento, para, através desse entendimento, e esta é a importância do tripé da psicanálise, a teoria, lógico que nós precisamos ter todo um repertório teórico, entender qual é o manejo clínico adequado, de repente, para aquele, analisando para aquele paciente, saber quais recursos terapêuticos nós podemos vir a utilizar para subsidiar aquele paciente, porque cada um é um ser único e vai se adaptar de uma forma ou de outra a esse tratamento. Então, umas pessoas elas vão ter mais facilidade em relatar os seus sonhos, outras podem ser muito bem beneficiadas através da hipnose, não uma hipnose no sentido de regressão a vidas passadas, mas a hipnose, como bem disse o professor Eusébio, hoje no modelo ericksoniana, que pode sim conduzir essa pessoa a entrar nesse universo que é o inconsciente e descobrir ali o porquê de um sofrimento, o porquê de uma demanda, mas para que isso aconteça, para que nós possamos ajudar quem vier até nós buscar esse tratamento, esse atendimento, a gente precisa saber o que é a psicanálise nas nossas vidas, o que nós entendemos da nossa estruturação e como que nós passamos pelo complexo de Édipo, quais são as nossas manias, obsessões, catexias, os nossos medos, as nossas angústias, e conhecendo estas nossas demandas, aí sim, estaremos prontos à medida que nós tivermos o suporte da supervisão, tivermos o suporte de outros profissionais, prestar um bom atendimento àqueles que nos procurarem. Então, o que eu quero deixar para vocês de informação hoje é, além daquilo que o professor Eusébio nos trouxe de quem foi Freud, o que ele buscou, o que ele nos deixou de legado, é saber que tudo aquilo que já acontecia lá atrás, de alguma forma, ou se potencializou, ou mudou de nomenclatura, mas as relações precisam ser reguladas. O quanto é importante a gente entender aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode fazer, e que isso não nos cause um peso, que isso não nos cause mais dor, mas que sim,
a gente possa buscar um caminho mais assertivo para essas questões que a gente vivencia. Professor Eusébio? Alessandro? Tá me ouvindo? Vocês me ouvem? Ou eu só eu que não ouço o professor Alessandro? Vocês estão me ouvindo? Já acho que Olá, estão me escutando, gente? Agora sim. Desculpa, eu desativei aqui sem querer para não dar microfonia aqui, retorno, né? Bom, gente, você terminou, né, Cris? Queria dizer para vocês, pessoal, Terminei. Que agora vamos só falar um pouquinho do que o pessoal vai ter aí de surpresa. Isso. E também dos próximos cursos do Instituto e da Clínica Social. Isso. Então, bom, a ideia, hoje a gente vai estar fazendo aqui esse sorteio, não vai ser aqui, tá, gente? Acabando aqui, demora mais ou menos 10, 15 minutos, nós vamos pro Instagram do Instituto Gaio. Eu vou fazer uma live ao vivo, a Cris vai participar, para fazer o sorteio das 3 obras, tá? Então, essas 3 obras a gente vai fazer lá. E a gente vai ter uma surpresa. Tá? Fora essas 3 obras, a gente vai fazer um sorteio só para quem é aluno do Instituto Gaio. Então, vocês vão ter 4 chances de ganhar. Só que só vai poder ganhar essa obra surpresa do livro, para quem é aluno do Instituto, quem tiver online ao vivo na transmissão lá no Instagram. Então, quem não tiver, não vai ganhar, vai participar só do sorteio geral lá, que é das 3 obras, tá? Então, saindo daqui 10, 15 minutinhos, a gente vai abrir lá o Instagram, a live lá, e nós vamos fazer o sorteio ao vivo aí para vocês acompanharem, tá? A Cris tem uma surpresa para falar, Cris, do curso de formação de terapeutas sexuais, não é? Isso aí. Quem for aluno do Instituto Gaio, na verdade, vamos deixar aberto a todos vocês que participarem, né, desse nosso encontro agora no Instagram. Isso, então, mas no total foram 509 pessoas se inscreveram, né, e assistiram essa live em algum momento aqui, né? Claro, alguns entraram, saíram, mas foram 509 pessoas online com a gente. Então, o que a gente vai fazer? Lá no Instagram também, o que eu vou fazer? Vou divulgar, a gente vai fazer um sorteio aí, para essas duas pessoas vão ganhar uma bolsa integral, né, Cris? Essa bolsa integral é para quando o curso iniciar. O curso de formação de terapeutas sexuais, ele vai ser lançado agora no final do mês de maio. Então, o aluno só vai começar as aulas no começo de junho, tá, gente? É liberado, é livre para qualquer pessoa que queira se tornar um terapeuta sexual. Vai ser uma formação parecida com a da psicanálise, mas ela é voltada
à sexualidade como um todo e aos transtornos sexuais, para quem quer atuar nessa proposta de terapia sexual, tá? Se tornar melhor, ser um terapeuta sexual, tá? Dentro da proposta de Reich e Freud. Tá, eu acho que a gente pode encerrar, né, Cris? Dizer para vocês que o certificado vocês vão receber a partir da próxima semana, tá? Porque a gente vai fazer uma mala direta com todos os certificados. Então, na próxima semana, que é quarta-feira, vocês vão receber o certificado de vocês. Quem não receber, é tranquilo, entre em contato com a gente no Instituto Gaio, no nosso quem doar da escola, manda mensagem pra gente que a gente encaminha para vocês. Vai ser enviado por e-mail de vocês, tá? Vai ser diferente dessa mala direta que a gente enviou para chamada para o curso, vai ser o e-mail de vocês mesmos. Se tiver tudo certo, vai ser enviado. Ah, não recebi, não tem problema, entre em contato que a gente caminha, vê se você está na lista lá e a gente caminha. Podem ficar tranquilo, tá? O certificado de vocês vai ser enviado. Porque quem participar hoje e na sexta-feira, a gente não vai enviar separado, vai enviar os dois certificados para quem participou. Quem fez só um, vai ganhar só um certificado. Gente, queria agradecer para vocês novamente. A gente está indo pro Instagram. Para quem não tem o perfil do Instagram, eu tô mandando aqui no link aqui dos comentários, olha, tá? Quem não tem Instagram, faz Instagram para vocês acompanharem o sorteio lá. Inclusive, já mandei nos comentários o link do Instagram nosso. E, gente, obrigado para vocês, boa noite e até sexta-feira na nossa palestra de psicossomática e psicanálise. Né, Cris? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Aguardo a presença de todos na palestra de sexta-feira, que a gente vai falar um pouquinho sobre psicossomática, sobre o porquê que a gente acaba adquirindo algumas doenças, o porquê de cada uma delas. Convido vocês a participarem também da nossa clínica social, ou como nossos analisandos, ou indicando para algumas pessoas que vocês sabem que precisam e que não têm muito acesso à psicanálise. Contem com a gente, busquem mais informações nas redes sociais do Instituto Gaio. Também, se for preciso, procurem a mim, o professor Eusébio. A gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, para falar de psicanálise, que é o que a gente ama fazer. Até mais. Até mais, obrigado. E só reforçando o link, gente, eu vou colocar depois que a gente editar esse vídeo para deixar disponível. Aí vai estar lá nesse mesmo link que vocês estão acessando aqui, vocês vão ter disponível no YouTube. E aí vocês podem ver no link da descrição dessa aula, vocês vão ter esse texto meu aqui. Gente, obrigado, boa noite. E estamos no Instagram agora ao vivo para o sorteio das 3 obras, tá? Tchau, gente. Até mais, tchau, tchau.